tarde, meus doutores. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa desta semana. Nossa terça-feira começa com Conexão ao Meio-Dia. Então, toda semana eu estou aqui com vocês para falar sobre assuntos do seu interesse, assuntos ligados ao empreendedorismo, posicionamento, marketing e vendas. Eu falo sobre estratégias que podem ajudar você, advogado e advogada, a terem resultados reais na sua advocacia. Então vão entrando aí para nossa live de hoje. Como eu falei, toda semana eu estou aqui, toda semana, toda terça e toda quarta-feira, ao meio-dia, para falar sobre esses assuntos com você. Porque o meu objetivo é ajudar você, advogado, advogada, a se destacar no seu mercado, adotando estratégias que realmente funcionam, mudando a sua mentalidade, entendendo o que você deve fazer para melhorar os seus resultados e colocar em prática realmente estratégias que funcionam. Então vão entrando aí para nossa live de hoje, nosso programa Conexão ao Meio-Dia. Enquanto você vai entrando, eu quero saber qual é o seu nome, da onde que você está me assistindo. E também compartilha essa live com quem você acha que precisa assistir. Na live de hoje, nós vamos falar sobre como você pode aumentar o seu fechamento de contratos. Aliás, eu separei aqui esse tema muito importante, que é vendas, para ajudar você a aumentar as suas vendas ainda esse ano. Nesse finalzinho de ano, tá todo mundo aí correndo, querendo melhorar as suas vendas para terminar bem o ano, terminar com faturamento maior. Então é sobre isso que nós vamos falar nas próximas lives. Então, hoje, amanhã e na próxima semana, nós vamos continuar aqui falando sobre vendas, porque eu não consigo esgotar esse tema vendas numa única live. Inclusive, é sobre isso que eu tenho também acelerado lá os meus alunos na mentoria. Tenho focado nesses próximos, esse mês e o próximo mês, em a gente trabalhar bastante as estratégias de vendas deles. Então, eu quero ajudar vocês aqui também a entenderem qual é o caminho que vocês devem seguir para aumentar o fechamento de contratos de vocês. Então aproveitem aí, já vão colocando o coraçãozinho, curtem aqui se vocês gostam desse tema, se é isso que vocês precisam. Toquem aí no aviãozinho, compartilhem aqui esse assunto, essa live que vai começar agora, com quem você acha que deve estar aqui assistindo. E essa live, ela não serve apenas para advogados. Também você que é um profissional liberal, um dentista, um médico, um psicólogo, um nutricionista, você que é um empresário, uma empresária e também quer aumentar as suas vendas, quer aumentar o seu fechamento de contratos, essa live também é para você. Então, eu vou tomar aqui a minha água. Peço que você pegue aí o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, para que você possa anotar tudo que eu vou trazer aqui para você nessa live. E eu quero saber de onde que vocês estão me assistindo. Então, por favor, vai colocando aí o nome de vocês, a cidade da onde vocês estão me assistindo. E eu também quero saber quem aí quer aumentar os seus fechamentos de contratos ainda esse ano. Coloca aí pra mim, quem quer? Quem quer aumentar ainda fechamento de contratos ainda esse ano? Quem quer melhorar as suas estratégias de vendas? Coloca aí pra mim que eu quero saber. Hein, gente? Ninguém quer melhorar a estratégia de vendas? Todo mundo aí já vende super bem, é isso? Todo mundo que está me assistindo já vende super bem, é exímio em vendas, é excelente em vendas e não precisa melhorar a estratégia de vendas? Coloca aí que eu quero saber. Coloca aí pra mim, gente. Então, enquanto isso eu vou falando aqui como é que vai funcionar esses próximos dias. Então, a gente vai falar aqui sobre 5 pilares que são muito importantes para você que quer melhorar as suas estratégias de vendas, que quer melhorar o seu fechamento de contratos. Primeiro é a preparação para esse processo de vendas. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tópico, como se preparar para o seu processo de vendas. Depois, você precisa entender como que você vai atrair melhores clientes, como você vai qualificar as pessoas que chegam até você para saber se realmente é um potencial cliente. Depois, é muito importante também que você entenda como apresentar sua proposta de honorários, para que você possa converter esse cliente. Advogado não sabe apresentar proposta de honorários.
ele apresenta um contrato. Aquilo não é proposta. Então, na próxima semana, eu vou falar melhor sobre como que você pode apresentar uma proposta e converter melhores clientes. E por último, fechamento e pós-venda. Então, nós vamos falar sobre esses 4 pilares que são muito importantes para a venda. Hoje a gente vai falar sobre o processo, como você vai se preparar para esse processo de vendas. Então, a Ivone já falou aqui que precisa melhorar muito as vendas delas, as vendas dela. E vocês que entraram aqui também estão assistindo, como que você se considera em vendas? Qual a nota que você se dá de 0 a 10 nas suas estratégias de vendas? 0, você se considera muito ruim. 5, mediano. 10, maravilhoso. Você consegue fechar todos os clientes. Você consegue fechar todas as vendas pelo valor de honorários que você quer. Coloca aí pra mim. Qual é a classificação que você se dá com relação a vendas? Hein, pessoal? Vocês estão muito tímidos. Quero saber, eu quero conhecer melhor você. Até para poder conduzir aqui essa live de uma forma que te ajude mais, tá? Então, coloca aí pra mim. Isso, vai colocando aí pra mim. O Ronaldo disse que tá meia boca em vendas. Pois é, Ronaldo. Então, fica aqui até o fim dessa live. Assista de amanhã e da próxima semana também. Porque o meu objetivo é que você saia aqui dessas lives melhorando aí as suas vendas ou tenha mais clareza de como que se dá o processo de vendas. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a preparação para esse processo de vendas, tá? Por que que é importante, né? A venda, 20 anos de experiência, mas preciso calibrar essa questão de vendas. Todos nós precisamos, Ronaldo, porque a gente não aprende a vender na faculdade. A gente aprende a vender depois, com prática, com treino, com preparação mental, com fazendo isso que eu vou falar hoje nessa live, sobre a preparação do processo de vendas. Porque vendas é um processo. É como se você tivesse que se preparar para uma maratona. A venda não acontece num único ato. Quando o cliente chega até você, senta na sua frente e você já vai de forma afoita apresentar a tua proposta. A venda acontece muito antes do cliente chegar até a você. Então, vendas é um processo e se você não estiver bem preparado e consciente de como se dá esse processo, você atropela as etapas, atrai clientes desqualificados e muitas vezes vende mal ou perde vendas, porque você não tem consciência de como se dá todo o processo de vendas e você não sabe se preparar para ele. Não é, Gabriel? Ó, o Kleber entrando aí. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a venda é um processo que você precisa se preparar para ele. E a venda acontece antes do cliente chegar até você. Para isso, você precisa ter clareza de quem é o seu cliente. Você precisa se preparar para esse cliente chegar até você. É como se você estivesse construindo uma casa para receber visitas. E se você não sabe, né, as visitas que você quer receber, se você não sabe a quantidade de visitas que você quer receber, você não consegue construir os alicerces da sua casa. Então, um advogado que ele começa a advocacia achando que advogar é só você ter a carteirinha da OAB, abrir o seu escritório e fazer o seu operacional e não se conscientiza que para você ter um escritório que cresce, que tem clientes qualificados, que vende de forma constante, você também precisa preparar os seus outros cômodos, você precisa preparar todo o terreno e preparar-se mentalmente para você conseguir receber as suas visitas que vão chegar no seu escritório. Então, quando eu falo que a venda acontece antes do cliente chegar até você, ela acontece quando você faz as suas estratégias de marketing, quando você faz as suas estratégias de posicionamento. Como que o cliente vai chegar até você se ele nem sabe que você existe? E aí vem um outro problema que a maioria dos advogados ainda insiste em viver deste problema, que é viver somente de indicação.
O cliente vem de indicação, então você fica ali esperando de forma passiva que o cliente venha até você, indicado por uma outra pessoa que falou de você. E olha como o processo de vendas, ele acontece antes do cliente chegar até você. O cliente que vem por indicação, ele chegou até você porque alguém falou de você para ele, ou um cliente ou alguém que te conhece falou de você para ele. Essa pessoa, ela já está buscando uma solução que você oferece. E aí alguém que conhece essa pessoa, que ela comentou com alguém que ela conhece, que está buscando uma solução e precisa de um apoio jurídico, precisa de um advogado, falou de você. Então, antes de você conhecer essa pessoa, antes dela chegar na sua frente, sentar na sua frente, esse processo de venda já começou. Tá entendendo? Porque alguém falou de você. É o cliente que vende por indicação. Ele já vem aquecido, ele já vem bem falado, ele já vem com uma reputação a seu respeito construída na mente dele. Então a tua reputação já foi construída por uma outra pessoa que falou de você para ele. Ele vem até você. Então o teu processo de vendas ele já começou antes. 50% da sua venda já está feita para esse cliente. Quando ele chega até você, você tem que fazer o restante. Você tem que saber conduzir esse cliente, fazer uma boa reunião com esse cliente, entender bem esse cliente para conseguir conduzi-lo para a venda. Agora, quando você só fica dependendo de indicação, o teu processo de vendas, ele fica capenga, porque você depende apenas desse processo de indicação. Quando você entende que o marketing, as tuas estratégias de marketing, a reputação que você, de forma ativa, resolve construir por conta própria, para que mais pessoas fiquem sabendo de você, fiquem conhecendo você, conhecendo o seu escritório, possam chegar até você, sem que seja só por indicação, você já está fazendo toda essa construção do processo de vendas antes dele chegar até você. Então, você traça suas estratégias de venda para criar oportunidades de negócios para você, para esse cliente já vir aquecido, mas consciente de quem você é, do que você faz, querendo comprar os seus serviços. Estão entendendo por que a venda acontece antes? E é um processo que você precisa entender que ele começa no teu posicionamento, ele começa na tua estratégia de marketing. Só que antes de você se posicionar, antes de você fazer suas estratégias de marketing, você precisa fazer o seu dever de casa. Você precisa entender quem é o seu cliente ideal. E é aí que a maioria dos advogados cometem um erro crasso. Não fazerem esse dever de casa. Quem é o meu cliente ideal? Para quem eu quero oferecer soluções jurídicas aqui no meu escritório? Ah, Lisandra, mas eu vendo para todo mundo. Porque eu sou aquele tipo de advogado que eu não perco o cliente. Tá precisando de serviço jurídico? Eu faço. Essa é a pior coisa que você pode fazer pelo seu escritório. Você não saber para quem você vende, você não consegue construir um posicionamento claro, você não consegue construir um posicionamento de autoridade e você não consegue construir estratégias de marketing que atraiam clientes qualificados e preparados para comprar os seus serviços. Você sai atraindo qualquer tipo de pessoa. E essa é a pior coisa que você pode fazer pela sua advocacia. Porque os seus resultados, eles acabam não sendo como você gostaria. Você atrai muitos clientes, clientes ruins, clientes que não estão preparados para comprar de você, clientes que não têm consciência da importância do teu trabalho, clientes que estão buscando preço quando você quer vender qualidade de serviço. E aí você se desgasta e se sente frustrado, achando que na hora que o cliente chega e você vai oferecer, vai apresentar o seu serviço, você não consegue fechar, você não sabe vender. Isso acontece porque você não fez o dever de casa anterior, que é entender quem é o cliente que eu quero atrair no meu escritório. Então é muito importante você fazer essa definição que eu faço com os meus mentorados.
ou aqueles alunos que vão para a formação advogado de negócio, eles aprendem lá na plataforma a importância de definir esse cliente ideal. Os meus alunos de mentoria, os meus mentorados aprendem comigo a definir esse cliente ideal, entender o que esse cliente quer. E aí vem o segundo tópico que eu quero trazer aqui para você. A venda, ela é sobre o outro. A venda é sobre o teu cliente, não é sobre você. É sobre o que o teu cliente precisa, é sobre o que ele busca, é sobre você suprir as necessidades do seu cliente. É sobre você entregar para ele as soluções que ele precisa e não aquilo que você quer. Então, quando você não tem um cliente ideal, você simplesmente constrói serviços genéricos que podem caber em qualquer pessoa. Não é um serviço, uma solução adequada para resolver um determinado problema de um determinado nicho. São soluções genéricas para qualquer tipo de pessoa. Ou, por exemplo, se você atende empresários, são soluções genéricas para qualquer tipo de empresário. E aí o que você menos atrai é o empresário que realmente você gostaria de ter no seu escritório. Quando você entende, por exemplo, eu quero vender serviços para empresárias mulheres que trabalham com isso, que tem esses problemas. Elas têm problemas de retenção de talentos, são mulheres que se sentem sobrecarregadas, são mulheres que estão com o financeiro todo bagunçado dentro da empresa, são mulheres que não têm tempo, qualidade de vida para sua família. E aí você começa a estruturar dentro do seu escritório soluções jurídicas que vão trazer para essa mulher que está esgotada, que está cansada, que tem uma empresa, que ela tem um negócio próprio, que você vai trazer soluções jurídicas que vão trazer para ela mais segurança, mais tranquilidade, mais previsibilidade financeira, mais crescimento para a empresa dela. É muito melhor você construir um portfólio de produtos que seja adequado, que se conecte com as dores dessa mulher, com os desejos dessa mulher, do que você simplesmente falar, eu vendo para empresários. Porque dependendo, sabe, do nível do negócio daquele empresário, a dor dele vai ser diferente da dor de um outro empresário. O empresário que está no início do negócio dele, que ainda é um pequeno empresário, ele tem determinados problemas dentro do negócio dele, que é muito diferente de um mega empresário. Um empresário que já fatura milhões por mês. Um empresário que já tem uma empresa enorme, com muitos funcionários. Os problemas dele são outros. A mentalidade desse empresário é outra. O que ele busca de um escritório de advocacia são práticas muito diferentes daquele pequeno empresário. Então, quando você fala genérico, você não fala para ninguém. Quando você entende quem é o nicho que eu quero falar e o que eu quero oferecer para essa pessoa, você consegue construir um portfólio de produtos e serviços que atendam às necessidades desse determinado nicho. E aí é muito importante você ter essa clareza. Para quem eu vendo? O que ele tem de dor? O que ele quer, na verdade? E aí vem um outro ponto que muitos advogados também pecam na hora de vender. Você insiste em querer vender serviços jurídicos. E ninguém quer comprar serviço jurídico. Advogado é visto como um mal necessário. Advogado é visto como um custo. Então, quando você vem oferecer serviços jurídicos, você vem para a tua rede social e fica construindo o teu Instagram com diquinhas jurídicas, com oferta de serviços jurídicos, você é rejeitado. Ninguém quer serviço jurídico, ninguém quer diquinha jurídica, porque você, sim, é visto como custo. Você está falando de forma genérica, para qualquer pessoa, falando de diquinhas jurídicas, serviços jurídicos, ninguém quer isso. Você está vendendo espinafre para quando ninguém quer comprar espinafre. Entenda uma coisa, o seu serviço jurídico é um mal necessário, é um remédio que, infelizmente, o teu cliente não quer tomar, mas ele precisa tomar. Só que se você já sair querendo vender para ele a Bezetacil, gente, alguém lembra da Bezetacil? Quem
em sã consciência, gosta de tomar essa vacina. Ela dói. Você fica ali tendo os efeitos colaterais dela durante dias. Ninguém gosta de tomar essa vacina. A agulha é enorme. Quando você olha, você morre de medo. Ninguém quer tomar. Então, quando você vem para o teu cliente, já entregando para ele a Bezetacil, falando que ele precisa tomar a Bezetacil, ele não quer. Ele não quer. Você tem que aprender a entender o que ele quer. O que ele quer. E aí, veja, entenda aqui comigo para você conseguir montar a sua esteira de serviços que atendam uma necessidade específica do seu cliente. O seu cliente, ele tem desejos universais. Todos nós temos desejos universais. 8 desejos universais que as pessoas têm e que acabam fazendo com que ela compre ou contrate alguma coisa. Um deles é o desejo de sobrevivência, de aproveitar melhor a vida, de ter uma vida longa, de ter qualidade de vida. Quem aqui quem aqui não quer ter mais qualidade de vida? Você quer ter mais qualidade de vida? Você é advogado que está aqui me assistindo? Você quer ter mais qualidade de vida? Você quer poder viajar mais? Você quer poder descansar mais? Você quer poder se dar mais prazer, ter mais momentos de lazer? Você quer trabalhar menos? Para trabalhar menos, o que você precisa? Você precisa contratar mais gente? Você precisa ter uma estrutura melhor no seu escritório? Hein, gente? O que você precisa para ter mais qualidade de vida? O que você precisa para ter mais qualidade de vida? O seu cliente pode ser que ele queira ter mais qualidade de vida. E aí você está querendo vender para ele a Bezetacil. Que tal você oferecer para ele soluções jurídicas que vão proporcionar para ele mais qualidade de vida? Eu vou dar um exemplo aqui, mais prático para você entender. Eu tenho um mentorado lá na mentoria que quando a gente estava traçando a persona dele, isso a gente faz, meus mentorados fazem lá com o meu acompanhamento, para entender melhor a persona dele. Quando ele entra na mentoria, ele tem reunião individual comigo também, para acelerar o processo dele de evolução. Por isso que, assim, quando você contrata uma mentoria, é muito melhor. Você tem direcionamento. Então, você tem direcionamento, você tem clareza, para que você possa aplicar na sua advocacia e mudar seus resultados. Então, esse meu mentorado, ele vende, consultoria para empresários, pequenos empresários. Só que até então, ele não tinha se atentado na dor, qual era a real dor do cliente dele. Quando a gente fez a sessão dele individual comigo, a gente foi desmistificar essa persona, esse cliente ideal. Então eu fiz algumas perguntas para ele, para entender esse pequeno empresário que você vende a sua consultoria, em que você entra na sua empresa, na empresa dele e você vende a sua consultoria, qual é o resultado final que ele tem quando você vende a sua consultoria para ele? Olha, o resultado final que o meu cliente tem, quando ele compra todas as etapas da minha consultoria, ele vai ter um aumento de faturamento na empresa dele. A empresa dele começa a ter mais faturamento. Ele cresce financeiramente. E aí eu comecei a perguntar, por que ele cresce financeiramente? Ele cresce financeiramente porque ele começa a estruturar dentro da empresa vários pontos que na empresa dele estão muito ruins e que fazem com que a empresa dele, na verdade, esteja perdendo dinheiro. Por exemplo, um deles é toda a parte do RH da empresa dele, que por não ter um treinamento adequado, por não ter um código de conduta, por não ter processos de contratação e de demissão de funcionários, acaba gerando para esse meu cliente um turnover muito grande e processos trabalhistas. Então, olha só. E vocês advogados não fazem esse trabalho. Vocês não têm o cuidado de sentar e fazer esse cuidado, entender o que o seu serviço, na verdade, resolve para esse cliente, para o teu cliente, lá no final, na ponta, tá? Aí ele começou a entender, bom, então traz mais, porque eu diminuo
eu melhoro o RH dele, eu diminuo o passivo trabalhista. Outra coisa que a gente analisa é que muitas vezes ele está recolhendo muitos impostos, então a gente tem que fazer todo um replanejamento tributário, aí a gente diminui muitos impostos que ele está pagando que são de forma indevida. A gente também faz treinamentos dentro da empresa em que as equipes dele começam a funcionar com mais autonomia, então esse empresário ele se vê livre do operacional. Olha que interessante tudo que o seu trabalho faz para esse cliente, para lá no final das contas, ele ter mais dinheiro, ele crescer, que é o que ele quer. Esse empresário, ele quer ter mais dinheiro, ele quer crescer. Só que quando ele cresce, o que ele ganha, né? O que o cliente, quando ele te procura, né, para esse meu mentorado, e isso tudo que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazendo esse exercício aí. O que ele reclama? Quando ele te procura. Ele reclama que ele vive ansioso, ele reclama que ele não consegue dormir, ele reclama que ele vive estressado, ele reclama que ele não tem previsibilidade financeira, ele tá sempre com medo porque a empresa dele muitas vezes tá fechando no vermelho, ele vive estressado com processos trabalhistas. Então ele tem um monte de gargalo, tem um monte de problema acontecendo na empresa dele. No final das contas, o que ele quer? Ele quer dormir em paz. Vocês estão entendendo? Ele não quer solução jurídica. Ele quer dormir em paz. Ele quer ter previsibilidade financeira. Ele não quer ter problemas trabalhistas. Então, no final, o que ele quer é uma solução jurídica adequada para a empresa dele, que vai fazer a empresa dele crescer de forma mais segura e tranquila. Só que para você conseguir entregar soluções jurídicas adequadas para esse pequeno empresário que passa por esse ciclo de problemas, você precisa entender esse empresário. Você precisa conversar com ele, você precisa entender o problema dele, você precisa entender o dia a dia dele, você precisa entender o que ele está sentindo lá no fundo, que ele não quer mais. Só que vocês, advogados, não fazem esse trabalho. Você quer chegar para o teu cliente e falar, compra a minha solução jurídica, compra a minha assessoria jurídica para a tua empresa. Só que você não faz o dever de casa. Você não quer entender quem é esse cliente. Você não quer entender o que ele precisa. Esse cara quer ter qualidade de vida. Esse cara, ele quer dormir em paz. Esse cara quer ter segurança. Ele quer crescer a empresa dele de forma segura, tranquila. Ele quer aumentar o faturamento dele, ele quer ter mais qualidade de vida, ele quer poder viajar. Assim como você. Aí você quer vender para todo mundo. Você quer chegar no teu Instagram de forma genérica, contrata a agência de marketing, aí faz postzinhos de dica jurídica, ou você vai lá e fala pro cara, olha, você tem que pagar menos imposto. Gente, o cara, ele só quer que você entregue uma solução adequada para ele. E você só vai saber fazer isso quando você tem um direcionamento, quando você sabe como fazer essa pesquisa, você sabe montar sua persona, você identifica quem ele é e orienta toda a sua estratégia de marketing, toda a sua estratégia de posicionamento e cria a sua estrutura, o seu portfólio de serviços adequado para entregar o que o teu cliente precisa. Não o que você quer entregar, é o que ele precisa. A partir disso, você vai começar a se diferenciar dos demais advogados. Por quê? Porque quando você conhece profundamente o seu cliente, você para de vir para a rede social oferecendo serviços jurídicos. Você começa a destacar os benefícios dos seus serviços para oferecer para ele soluções adequadas, específicas, para entregar para ele o que ele quer. Eu dei um exemplo aqui. Uma das coisas que as pessoas buscam, o seu cliente busca também, assim como você, é qualidade de vida. As pessoas buscam isso. Então, elas buscam soluções que vão trazer para ela mais qualidade de vida. Outra coisa, algumas pessoas, elas compram soluções que vão dar para ela mais prazer em beber, em comer. Então, você vai para um restaurante que você olha na internet as fotos daquela comida, você começa a salivar, aí você olha assim, nossa, eu quero comer essa comida aqui me gerou desejo. Eu vou até lá para comer, eu vou pagar caro porque eu quero comer isso aqui. Você não consegue gerar desejo no seu cliente em nada. Então, teu processo de vendas, ele já está todo errado desde o início. Porque o teu cliente chega na tua rede social, ela tá uma porcaria. Você não sabe se posicionar.
Você ali só fica vendendo diquinha jurídica. Você não gera desejo no seu cliente. Você não sabe o que ele é, quem ele é. Então, na hora de apresentar também a sua proposta de serviços, você vem com assessoria jurídica. Você vem lá com aquela proposta de honorário genérica que todo advogado faz. Na hora que você está conversando com o teu cliente para apresentar toda a tua proposta, que eu vou falar aqui numa outra live, você não sabe pautar ponto a ponto aquilo que ele está sentindo. Para ele olhar assim, caramba, esse advogado realmente entende o que eu estou sentindo e o que eu preciso. E é esse advogado que eu vou contratar. Teve uma outra mentorada minha, que depois lá de uma nossa sessão de mentoria, ela aprendeu, assim como todos eles aprendem, a construir uma proposta comercial de honorários que realmente encanta o cliente, faz o cliente querer fechar. Ela foi lá e fez a proposta. Ela aumentou o valor do serviço dela que ela queria cobrar em 3 vezes. Era uma ação de divórcio. E ela foi lá e aumentou o valor da ação de divórcio em 3 vezes. Construiu a proposta, elevando, destacando, né, os pontos que ela entendia que o cliente achava que era importante para a condução desse divórcio. Elencou também os benefícios da contratação com ela. E no final, quando ela terminou a apresentação da proposta, o cliente chegou e falou assim, uau, eu nunca vi um advogado apresentar uma proposta dessa forma. Você tá de parabéns. Ela perguntou, ficou alguma dúvida com relação à forma como eu conduzo meu serviço por aqui? Ficou alguma dúvida com relação à forma como eu vou conduzir o seu divórcio? Ele, nenhuma dúvida. Tá fechado. Tá fechado por um valor 3 vezes mais do que ela costumava cobrar. Porque ela aprendeu como construir uma proposta de honorários. Outra coisa que seu cliente pode querer é se libertar do medo. Ele tem medo. Então, por exemplo, você trabalha com falência, você trabalha com recuperação judicial, seu cliente tem medo da falência. O seu cliente tem medo de quebrar. Ele levou anos para construir aquela empresa. Então, em vez de você já chegando e falar da recuperação judicial, vamos trazer esse empresário de volta para ele olhar para o que ele construiu e falar assim, nossa, como será se você perder tudo que você construiu? Você não quer perder o seu legado. Você não quer perder tudo que você construiu. Então vamos juntos. Aí você consegue construir uma esteira de serviços para ele, que se ele não fechar o teu serviço mais caro, a tua recuperação judicial, você tem outros serviços que você pode ajudar ele a estancar ali a sangria, já ajudar esse empresário a respirar um pouco. Mas você também não tem portfólio. Você não constrói um portfólio, você não sabe fazer ali com ele todo o processo para apresentar. Outros clientes seus, eles querem o quê? Sentir sucesso. Eles querem ter sucesso. Então, às vezes, você vem com um cliente que o único sentimento que ele tem quando ele vem te procurar, se você faz contencioso, que é um contencioso que, na verdade, o cliente ele vem imbuído pelo sentimento de vingança. Ele quer, no final das contas, sentir que a justiça foi feita. Ele quer sentir aquele sentimento de vingança. Então, cabe a você, advogado, entender lá no fundo o que ele está sentindo. Para você trazer aquele cliente para a clareza, mostrar para ele todo o passo a passo e realmente tratar lá no âmago que ele quer. Teve um advogado também, muito interessante o caso dele, que eu escutei uma live dele e ele trabalha esqueci o nome, gente. Ele trabalha com estelionato sentimental para mulheres. Estelionato sentimental, o que ele faz? Olha a importância de você nichar. Quanto mais você nichar, melhor será. Porque você consegue entender quem é o público-alvo. Então, mulheres é o público-alvo dele, que foram vítimas de estelionato sentimental. Então, ele trata desse assunto, estelionato sentimental para mulheres. Então, quanto mais você nichar, você entender o que você resolve, você consegue construir toda uma narrativa, consegue construir seu portfólio de produtos e serviços para conseguir atrair essa pessoa e realmente ser aquele advogado que ela entende, nossa, é você que eu quero que me atenda. Então, ele construiu toda uma narrativa para essa mulher. E ele veio falando que quando a mulher procura ele, vítima de estelionato sentimental, ela está destruída. Mas, na verdade, ela vem imbuída pelo sentimento de vingança.
Vingança. Ela quer se vingar. Só que muitas vezes ele não consegue nem localizar a pessoa, né? O estelionatário. Ele não consegue localizar, a pessoa sumiu no mundo, não consegue localizar. Então ele precisa criar ali, né, uma metodologia, um serviço que ele possa, na verdade, restaurar aquilo que é o mais importante para essa mulher que ela perdeu. O que ela perdeu, gente? Ela perdeu o sentimento dela de esperança. Ela perdeu a autoestima. Ela perdeu toda a confiança dela em se relacionar novamente. Então, com isso, ele criou ali um portfólio de serviços para conseguir restaurar isso nessa mulher. Porque se ele restaura isso nela, vai ser muito melhor para ela, para o resto da vida dela, sabe? O impacto positivo que ele traz para a vida dessa mulher é muito melhor do que simplesmente se ele conseguir entrar com um processo, conseguir localizar o cara, né, o estelionatário, se vingar dele. Muitas vezes ele não tem nem dinheiro para devolver o que ele tirou dela, o que ele extorquiu dela. Pelo sentimento de vingança, é muito maior do que isso, o que na verdade ela quer. Ela quer se sentir novamente amada. Então ela precisa recuperar a autoestima. E com isso ele criou todo um ecossistema para conseguir oferecer para essa mulher uma gama de serviços, portfólio de serviços para cuidar dela. Vocês têm, aqui acabou a luz. Vocês têm uma missão. Aqui acabou a luz. Desculpa, gente. Acabou aqui a energia, agora voltou. Vocês têm uma missão com o cliente de vocês. E vocês precisam entender quem ele é. Então, o primeiro passo, tá? Da sua jornada de venda, que acontece antes do cliente chegar até você, é você entender quem ele é. Para que você possa estruturar o seu portfólio de serviços e produtos. Eu tô aqui falando já há meia hora. E aí eu quero fazer uma pequena pausa para entender aqui. O que vocês estão achando disso? Tá fazendo sentido para vocês? Quem aí já fez isso? Quem já sentou no seu escritório, sozinho, se você é sozinho, ou com o seu sócio, sua sócia, e falou assim, vem cá, vamos entender aqui o que a gente faz? Vamos entender aqui qual é o nosso modelo de advocacia? Vamos entender aqui para quem a gente vende? Vamos entender aqui qual é o nosso portfólio de serviços? Para quem a gente quer ajudar? Quem de vocês já fez esse tipo de trabalho? Tá fazendo sentido para vocês? Isso que eu tô falando? Como que isso, ele vem antes do cliente sentar na tua frente? Já começa o teu processo de vendas a partir daí? Hein, gente? Coloca aí pra mim. Quero entender de você se tá fazendo sentido. Isso que eu tô falando aqui? Aqui o Davi falou isso. O cliente, ele não quer uma solução jurídica, ele quer dormir em paz. É isso mesmo. Jorge falou excelente. A Ivone falou que ela quer ter mais... Que o cliente dela... Não, ela quer ter mais qualidade de vida, mais tempo, mais dinheiro, mais viagens. Nunca fiz. A Ivone é uma das minhas mentoradas. Tá aprendendo isso lá na mentoria agora, né, Ivone? E vai ver a importância disso. Isso é muito importante. Inclusive, uma das minhas mentoradas lá começou a fazer esse exercício e ela fechou 3 contratos, melhorando a apresentação dela de vendas. Ela fechou 3 contratos. Você vê a importância de você entender quem é esse teu cliente. Porque conduz aqui, ó, você começar a definir a sua proposta de valor e os benefícios da contratação do seu trabalho. Porque senão você se torna mais um advogado. Gente, nesse mundo em que a gente tem quase 2 milhões de advogados no mercado, vendendo serviço jurídico, por que você acha que o cliente vai querer comprar de você e não do outro? Ele vai querer comprar de você se ele sentir que você é melhor posicionado. Ele vai querer comprar de você se faz sentido o seu serviço para ele. Ele vai querer comprar de você se ele conseguir enxergar que é mais vantajoso ele contratar você do que o outro advogado, que apenas fala de forma genérica. E isso não tem a ver com preço.
Quando você entende quem é o teu cliente ideal, tá? Você para de competir por preço. Até para você entender, eu quero cliente que vem me buscar por preço ou eu quero cliente que vem me buscar pela minha proposta de valor. Que ele vai entender qual é a minha proposta de valor e quais são os benefícios do meu serviço para ele. Quais são os meus diferenciais. Por isso que o meu trabalho é melhor do que o do meu concorrente. E ele vai contratar a mim e não o meu concorrente, independentemente do meu preço. Independentemente do meu preço. Olha só para vocês verem como que é independente do preço. Eu tenho uma mentorada que ela também, quando começou a fazer mentoria comigo, ela tinha uma crença limitante. Ela não conseguia cobrar a consulta. Quem aí consegue cobrar a consulta? Quem aí consegue o cliente chegar e você passar o valor da tua consulta e o cliente já querer te contratar? Eu tinha uma mentorada que ela não conseguia comprar consulta. Geralmente os clientes já chegavam no WhatsApp querendo tirar dúvida, vinham no Instagram dela querendo tirar dúvida. E ela tinha uma grande dificuldade quando ela passava o valor da consulta em ela conseguir cobrar a consulta. Quando ela começou a mentoria comigo, eu acho que ela cobrava R$200 de consulta. E mal conseguia fechar as consultas. Isso deixava ela muito frustrada. Aliás, né, você leva anos estudando, você paga cursos de pós-graduação, você paga cursos de especialização. Muitas vezes o cliente já vem com milhões de perguntas que você ainda precisa tirar um tempo para estudar. E aí o cliente vem e não quer pagar a tua consulta. Então ela começou a mudar a mentalidade dela. Que daí esse é um passo anterior para você conseguir vender também. Porque o que eu estou falando aqui? Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção e anota. Vendas tem muito mais com mentalidade, com a sua mentalidade e com treino. Treino, é desenvolvimento de habilidade, é desenvolvimento de narrativa, é entender quem é o cliente, é conseguir desenvolver uma narrativa que conecte com esse cliente, é depois conseguir desenvolver uma proposta de honorários que vá conduzindo o cliente para ele querer comprar de você. Então, venda é treino, é uma habilidade que você pode treinar e desenvolver, tá? E primeiro, você aprender a desenvolver em você essa mentalidade de venda, mentalidade de negócios. Se você morre de medo de passar teu preço e o cliente não fechar, a tua mentalidade é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de não autoconfiança, é uma mentalidade de impostor. Você mesmo não valoriza o seu serviço. Então essa minha cliente de mentoria, essa advogada, ela começou a fazer mentoria comigo, ela é a mãe dela, e elas começaram a mudar a mentalidade e se posicionar, porque quando você muda a sua mentalidade, você começa a se posicionar como um profissional de alto valor. Isso não tem nada a ver cobrar muito caro. Isso tem a ver você saber o valor real do teu tempo, do seu serviço, do seu conhecimento técnico e não ter medo de ter uma postura profissional. Isso não quer dizer que você vai ficar uma pessoa antipática, uma pessoa arrogante. É você ter firmeza e não ter medo de cobrar. Então essa minha mentorada começou a mudar a mentalidade dela e ela resolveu, com tudo que ela aprendeu comigo, usando também um script para quando o cliente chega, como que ela fala. Porque também, gente, não adianta nada o cliente chegar para você assim, olha, eu quero marcar uma consulta com você, ou eu gostaria de saber como que você pode me ajudar em tal coisa. Aí você vai lá e responde assim, ah, tá ótimo, olha, o valor da minha consulta é tanto, tá? Então para te atender eu cobro isso. Gente, esquece. Assim você vai afugentar o cliente. Lembre-se, para a sociedade, para o cliente, advogado é custo. E essa mentalidade de não querer pagar consulta de advogado é uma mentalidade que foi criada na sociedade por culpa da própria advocacia. Por culpa da própria advocacia
de não querer cobrar consulta para fechar cliente, de inclusive cobrar processo só no êxito. Então a culpa disso é da própria advocacia. Então, para a gente conseguir mudar essa mentalidade da sociedade, precisa se fazer todo um processo educacional. Então tem que partir de você. Você tem que educar o seu cliente com relação à importância desse teu trabalho inicial, que é uma consulta paga. Aí eu não vou entrar a fundo aqui, vem você entender a sua estratégia de negócio, qual é o tipo de reunião que vai ser feita. Então eu já vou dar uma dica aqui para você que quer cobrar consulta, tá? Quer cobrar consulta do cliente. Pergunte, faça algumas perguntas antes. Perguntas de qualificação. O cliente chegou, veio pro teu Instagram, veio no teu WhatsApp, perguntou e veio com pergunta. Ah, entendi. Poderia me explicar um pouquinho melhor o que é esse assunto, o que é esse problema? Ah, a pessoa explica um pouco melhor. Se for uma dúvida muito simples, que você consegue responder ali, ela nem precisa marcar uma consulta com você, e você já viu que aquilo lá nem vai dar processo, já responde ele ali, agradeça, muito obrigada, não precisa, é isso mesmo. Se for algo que você entendeu, que você vai precisar analisar documentos, que você vai precisar de uma análise mais profunda para poder responder a essa pessoa, é uma consulta. E aí você vai perguntar para essa pessoa, olha, para eu poder te dar uma orientação com relação ao seu caso, eu vou precisar fazer um estudo, uma análise do seu caso. Se for um processo, você vai precisar fazer uma análise daquele processo. Se for alguma coisa que já tem documentos, você vai precisar analisar aqueles documentos. Então você vai explicar isso para essa pessoa no áudio, na mensagem que você vai mandar. Então você vai falar assim, olha, isso aí é um assunto que precisa de um maior estudo, eu preciso analisar o que você está me falando. Você já tem esses documentos? Você tem isso? Você tem aquilo? Tenho sim. Manda aqui para eu dar uma olhadinha. Você dá uma olhadinha por alto e fala assim, olha, isso aqui realmente é muita coisa para analisar, eu preciso de um tempo para ver isso aqui e poder te dar com maior assertividade uma orientação, um parecer sobre esse caso. Nós podemos fazer isso numa consulta. Uma consulta que tem uma duração de 1 hora. É uma consultoria jurídica estratégica, que vai ter uma duração de 1 hora. Ali eu vou poder tirar todas as suas dúvidas. Eu anteriormente vou analisar isso aqui que você me passou, vou analisar essa documentação, vou analisar esse processo. Nessa consulta você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e eu vou te dar a orientação. Olha como você explicou para ela, você não simplesmente passou o teu preço. Para isso, essa consultoria comigo tem um valor de tanto, que você pode pagar à vista ou você pode parcelar em tantas vezes no cartão de crédito. Como que você vai preferir fazer? Gente, quando você explica e mostra que aquilo lá, você vai ter um trabalho, mas mostrando de forma muito natural e mostrando os benefícios que a pessoa vai ter, tendo essa consulta com você. Se for no Zoom, é uma reunião gravada, você entrega a gravação para a pessoa. Dificilmente ela vai falar, não vou te pagar. E se não falar que não vai te pagar, ótimo. Você não perde tempo com um curioso desqualificado, que nem iria fechar um processo com você. Então essa minha cliente, ela começou a fazer isso. E ela começou a fechar consultas. Que, pasme, ela cobrava, quando ela começou, tinha problema em fechar consultas de R$200. Hoje ela está fechando consultas por R$400. Ela é uma advogada recém-formada, ela tem 2 anos de formado. Mas ela é sócia da mãe dela, que já tem mais tempo de formada, então já tem escritório há mais tempo. E ela não tinha dificuldade de cobrar. Hoje ela cobra R$400 por essa consulta e ela depois fecha processos, fecha os casos com os clientes. Aí uma colega dela, advogada, mandou uma cliente para ela. E ela falou com essa cliente, também fechou uma consulta no valor de R$400. E aí a colega advogada, também recém-formada, que também tem dificuldade de cobrar consulta, perguntou para ela, você conseguiu fechar com ela? Sim, fechei, cobrei a consulta. E depois ela fechou o contrato comigo e vou seguir o trabalho com ela. E quanto que você cobrou dela pela consulta? R$400. E a colega falou assim, nossa, eu não consigo cobrar nem 150, o cliente não quer pagar. E aí a minha mentorada, que já tem mentoria comigo, isso é mudança de mentalidade e de posicionamento. E é isso, é mudança de mentalidade e de posicionamento. Aqui o Ale Vidal tá falando, mentalidade, postura, competência, comprometimento. O Ale falando assim, essa é exatamente competente. Obrigada, Ale. A Ivone disse que agora tá começando a cobrar pagamento antecipado. Não cobra consulta, depois fica com raiva de mim. Pois é, gente. Então, isso aí tudo é mudança de mentalidade e de postura. E aí, isso tudo começa a mudar quando você define a sua proposta de valor.
Você não vende serviço jurídico para o seu cliente. Você não vende serviço jurídico para o seu cliente. Quando você entende isso, você começa a mostrar para ele os benefícios do seu trabalho. Você devolve a ele tranquilidade financeira. Você devolve a ele a empresa dele atuando novamente no mercado saudável financeiramente, se você trabalha com reestruturação de dívidas. Se você trabalha com um cliente que esse empresário que quer crescer a empresa dele, sente que não consegue crescer por todos esses problemas que passam na empresa dele, a sua proposta de valor é ajudar esse empresário com soluções que tragam para ele segurança e crescimento no negócio dele. Se você trabalha com alguém, como é um outro cliente meu de mentoria, que o nicho dele são donos de empresas familiares de grandes fortunas, e o que ele faz, a gente mexeu ali no que ele faz, né? Ele antes falava que o trabalho dele era civil, né, estratégico e imobiliário. Então, conforme eu fui entendendo esse meu cliente, fui entendendo o nicho dele, a gente mudou para proteção patrimonial de grandes fortunas. Então, o que ele faz é uma proteção patrimonial e ele preserva o legado desses donos de empresas familiares de grandes fortunas, que não querem perder, né, tudo que eles construíram quando eles forem embora. Então, eles querem fazer essa sucessão, tá, para os seus sucessores de uma forma muito tranquila, segura, que mantenha eles seguros hoje. Querem ter uma gestão patrimonial 360 graus, e é isso que o meu cliente oferece. Só que a gente mudou a forma dele apresentar esses serviços. Então, é muito importante você entender a proposta de valor que você entrega para o seu cliente. O que lá no final, tá? Lá na ponta, ele na verdade tem de benefícios com seus serviços. Então, quando você vai apresentar a tua proposta de honorários, a gente está chegando aqui no final da nossa live de hoje, é você entender. Bom, numa proposta de honorários, quando o cliente vem conversar comigo, eu tenho que primeiro ancorá-lo. Ancorar esse cliente. Ele já tem que vir conversar com você e já na conversa, seja pelo WhatsApp, na tua rede social, seja numa reunião presencial, ele tem que ver que você é o número 1. Você é a autoridade. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe como resolver o problema dele. Você tem expertise, você tem conhecimento sobre ele, sobre o problema dele. Por isso que nichar, eu repito aqui, nichar é muito importante. Porque você passa a entender o teu cliente para conseguir oferecer para ele uma proposta de valor melhor. E ele vê você como número 1. A Ivone está aprendendo na mentoria, não quer mais ter raiva dela mesma. Isso mesmo, Ivone. A raiva, né, que você acaba tendo com você mesma é por você não valorizar o seu trabalho. Não valorizar o seu trabalho, não valorizar o seu tempo. Então, tudo isso começa nessa preparação. Gente, a preparação do processo de vendas é fundamental para quando chegar lá na etapa de fechamento de contratos, você realmente conseguir fechar bons contratos, ter bons clientes. Até atrair bons clientes, que a gente vai falar amanhã. Como atrair bons, melhores clientes, está nessa primeira etapa. Que é você trabalhar, né? Preparar esse processo de vendas. Tendo essa consciência que a venda começa antes do cliente chegar na tua frente. Antes dele chegar até você. Pensem na venda como uma maratona. Uma corrida. E você já quer chegar afoito, vendendo. O cliente entra em contato com você já quer falar qual é o valor da tua consulta. O cliente chega para falar com você, aí você já está ali querendo falar da sua expertise, falando do serviço jurídico em si, querendo vender para ele a Bezetacil. Ele não quer comprar a Bezetacil e você já quer empurrar a tua Bezetacil sem você ter ali uma construção que mostre para ele os teus diferenciais, que comunique para ele a tua proposta de valor, que mostre para ele que realmente você entende da dor dele, que mostre para ele todas as suas soluções diferenciadas, adequadas para as necessidades dele. É isso que vai te diferenciar dos demais colegas e que vai fazer você vender muito mais do que os seus outros colegas.
Então, saber se preparar é fundamental. Gente, mais dúvidas? Fez sentido tudo isso, gente? Aqui, deixa eu ver. Atualmente, o Ronaldo, eu trabalho sozinho com foco em direito da saúde na defesa dos direitos dos pacientes contra negativas de plano de saúde SUS. Aí qualquer, então, pode ser o público-alvo por conta da saúde, pois qualquer pessoa pode ter um problema de saúde e enfrentar negativas do plano de saúde e SUS. Na verdade, a tua área de atuação, o teu nicho é a área da saúde, pessoas que tiveram o plano negativada, né? A autorização ali de alguma cirurgia, algum procedimento por plano de saúde. Então tá nichado. Você nichou na área de atuação, tá? Que é negativa ação em pacientes que tiveram negativas de plano de saúde e tiveram negativas no SUS. Então você vai estar falando para essa pessoa. Qualquer pessoa pode sofrer isso? Pode. Mas você vai estar falando para quem sofreu. Para quem sofreu, quem está passando por essa dor. Ou quem tem um familiar que está passando por essa dor. Então, Ronaldo, você está nichado. Você está nichado para pessoas, consumidores, pacientes que tiveram negativas de plano de saúde. Agora, se você quiser melhorar ainda mais a sua prospecção, você pode nichar ainda mais. Tem algumas doenças específicas, por exemplo, que precisam muito do plano de saúde e tem aí de forma corriqueira negativa do plano de saúde. Então, por exemplo, pessoas que têm autismo ou que têm alguma doença, né, alguma doença específica, que tem alguma condição de saúde especial e que precisam acessar determinados medicamentos e que o plano de saúde nega. Então, por exemplo, crianças que têm algum tipo de alergia na pele, alguma doença autoimune e que precisa fazer uso de medicamentos de forma corriqueira, tomar algumas vacinas, e o plano de saúde acaba negando. Então, se você quiser, inclusive, elevar, sabe, a sua prospecção, você pode focar em algumas dessas doenças específicas, dessas condições especiais. Então, tem esse nicho mais genérico, mas você ter ali algumas estratégias, sabe, para alguns serviços para alavancar o teu escritório para essas pessoas com condições específicas. Aí a gente já entra em você trabalhar de forma mais específica o teu marketing, o teu posicionamento, os teus funis de vendas, campanhas, para você alavancar, tá, os teus serviços com relação a esse nicho específico. Faz sentido? Fez sentido, gente, tudo que eu falei aqui? Então, olha só, gente, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, se você quer acelerar as suas vendas, como os meus mentorados, que eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns cases de sucesso de mentorados, aceleram as suas vendas, começam a mudar a sua mentalidade. Imagina, você mudar a sua mentalidade, você começar a cobrar consulta ou mudar o valor do seu contrato, já conseguir fechar melhores contratos até o final desse ano. O quanto isso não faz sentido para você e não vale a pena para você. Então, se você quiser ir mais rápido, se você quer parar de sofrer, quer parar de errar, se você quer ir mais rápido, com clareza, com direcionamento, você pode ir lá no link da minha bio, preencher a ficha de interesse para ter uma reunião de consultoria estratégica comigo ou com o especialista do meu time, para conhecer algumas dos meus programas de mentoria, como que eu posso te ajudar, tá? Então, eu tenho programas de mentoria para advogados que estão começando, tenho programas de mentoria para advogados que já são mais maduros, que já têm uma carteira de clientes, que querem melhorar a sua carteira de clientes, que querem melhorar o seu faturamento, como é o caso da Ivone, que está aqui, que é a minha mentorada. Então, você ali acelera os seus resultados quando você tem direcionamento. Quando você investe no seu crescimento, investe na sua advocacia, investe em você, na sua mudança de mentalidade, na sua mudança de postura, de comportamento, de posicionamento, você começa a ver a sua mudança de resultado. Ter mais clareza. Clareza te dá direcionamento de forma mais assertiva. E quando você direciona de forma mais assertiva, você tem mais resultados. Então, se tudo que eu falei nessa live de hoje faz sentido para você, se aplica para você ser selecionado para um dos meus programas de mentoria, ou a formação Advogado de Negócio,
ou a minha mentoria Advogados de Negócio. Você vai lá no link da minha bio e você preenche a ficha de interesse, ou você digita aqui embaixo, eu quero, que alguém do meu time vai entrar em contato com você, tá? Para entender o seu momento e a gente ver qual é o programa de mentoria que faz mais sentido para acelerar os seus resultados ainda esse ano. E olha, para a formação Advogados de Negócio, eu tô com uma condição especial nesse mês de novembro para Black Friday. Então, você entrando na formação de Advogados de Negócio, você vai ter uma condição muito especial para você poder acelerar os seus resultados. Porque eu quero é te ajudar. Então, se fez sentido para você, vai lá, clica no link da bio para que você preencha a ficha de interesse e venha conhecer um dos meus programas de mentoria. A Ana Paula falou, faz muito sentido. O desafio é pôr em prática quando você tem uma estrutura montada com clientes genéricos que não esgotam. Pois é, Ana Paula. Colocar em prática é sempre um desafio. É sempre um desafio. Esse é o maior desafio, colocar em prática. E por que são poucas pessoas que vencem? Em qualquer área da vida, gente. As pessoas que vencem, que mudam os seus resultados, as pessoas que mudam aquilo que não está mais tolerante para elas, são aquelas que dão um passo de coragem e que executam, que colocam em prática o que estão aprendendo, dia após dia. Se você fizer o feijão com arroz, o que tem que ser feito, o que eu tô falando aqui para vocês que você nunca fez, começar a fazer, em poucos meses, você já vai mudar os seus resultados. Assim como os meus mentorados que botam em prática. Em poucos meses, eles começam a mudar resultados. Eles começam a ter resultados muito melhores. Agora, não queira que o milagre aconteça se você não se compromete com o seu sucesso, se você não coloca em prática. E você vai mudando a sua estrutura. Se hoje você tem uma estrutura com clientes genéricos, como é que você vai mudar isso? Se você não começar hoje a fazer esse estudo, se você não começar hoje a se comprometer em mudar o seu modelo de negócio, a mudar a sua advocacia para ter resultados melhores e não começa a trabalhar isso, você nunca vai deixar de ter esses clientes genéricos. Porque você está condicionada a viver assim. Você está condicionada a esse modelo de advocacia. Você não sabe fazer diferente. Então, para você começar a fazer diferente, você precisa buscar direcionamento de quem vai te ajudar a ter esse direcionamento. Aprender a fazer, colocar em prática as ferramentas, mudar a sua mentalidade, mudar o seu posicionamento, para que então você comece a melhorar os clientes que vêm até você. Assim você vai oxigenando a sua carteira, vai melhorando a sua carteira e você vai poder demitir ao longo dos anos os clientes que você não quer mais ter na sua carteira. Que lá na mentoria, os meus mentorados aprendem. São os clientes abacaxi e os clientes sofrência que você não quer ter mais na carteira. Você vai demitindo eles conforme você vai substituindo por clientes melhores. Mas você precisa começar. Por quanto tempo você vai se manter tolerando aquilo que você não tolera mais? Então é preciso tomar uma decisão. E é o que eu falo muito. O sucesso não acontece por acaso. O sucesso é uma decisão. Não esperem que ano que vem vai mudar, que ano que vem vai começar janeiro, sua advocacia vai mudar, se você não começar a fazer diferente a partir de agora. Se você não começar a plantar, a partir de agora, sementes diferentes. Para que então, a partir do ano que vem, você comece a semear, colher resultados diferentes. É a lei da semeadura e da colheita, tá na Bíblia, gente. Como você espera que a sua vida seja diferente se você não faz? Princípios bíblicos que devem ser aplicados no seu negócio. É a lei da semeadura e da colheita. Se você não semeia agora, se você não planta sementinhas diferentes para colher resultados diferentes agora, não espere que vai começar janeiro, fevereiro, e o ano mudou, tua advocacia vai mudar. Não vai. Ela vai continuar do mesmo jeito e pode até piorar. Mas se você quer resultados diferentes, comece a plantar sementinhas diferentes a partir de agora. Agora, dia 12 de novembro de 2024, que eu tenho certeza que você já vai começar janeiro, fevereiro, a colher resultados diferentes. O sucesso, ele acontece para aqueles que não dormem, para aqueles que agem e decidem
ter sucesso. Então, se você quer ter sucesso, se você quer que eu te direcione para isso, se você quer a minha ajuda, o meu direcionamento, se você quer fazer parte do meu grupo de mentorados, seja lá na formação advogado de negócios, seja na mentoria em grupo, vá lá no link da bio, preencha a ficha de interesse para que a gente possa conversar. Amanhã estarei aqui novamente e a gente vai falar amanhã sobre como você pode atrair clientes mais qualificados. Tá bom, gente? Espero você amanhã. Tchau!